A busca da paz no silêncio. O silêncio, uma palavra simples, mas de um poder incomensurável nos dias de hoje. Vivemos em um mundo onde todos têm algo a dizer, onde as redes sociais nos convidam a opinar, debater e preencher o vazio com palavras. Nesse ritmo frenético, esquecemos o valor de simplesmente calar. Mas o silêncio, essa arte que os estoicos dominaram com sabedoria ímpar, é uma ferramenta essencial para viver uma vida plena, focada e, acima de tudo, em paz. Muitas vezes confundimos falar com demonstrar controle, poder ou conhecimento. Quando, na verdade, o maior ato de sensatez, muitas vezes, é manter a boca fechada. Este vídeo é um convite à reflexão. Vamos aprender a reconhecer os momentos em que o silêncio não é apenas necessário, mas essencial para proteger nossa força interior. Hoje, exploraremos 9 ensinamentos estoicos que revelarão a sabedoria de permanecer em silêncio nos momentos cruciais da vida. A primeira lição: não falar quando estamos com raiva. Pode parecer óbvio, mas pare para refletir. Quantas vezes, no calor do momento, esquecemos a importância de calar? A raiva é uma emoção avassaladora, que ofusca nosso discernimento. No auge da fúria, dizemos palavras que não pensamos, frases que, mais tarde, nos causam arrependimento. Esse caos mental transforma o silêncio em um ato de verdadeira sabedoria. Epicteto, um dos maiores estoicos, dizia: "E não são os acontecimentos que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos deles." E a raiva ilustra perfeitamente essa lição. Quando nos rendemos a ela, entregamos nosso poder. Se conseguimos parar, respirar e silenciar, retomamos o controle. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar o mundo, mas podemos dominar nossas reações. E calar, quando estamos com raiva, é uma vitória sobre nós mesmos. A raiva nos distorce, nos afasta de quem realmente somos. Agimos movidos pelo ego, pela ânsia de nos defender ou atacar. Mas, se optarmos pelo silêncio, algo curioso acontece. A raiva perde força, se dissipa. E percebemos que aquela reação impulsiva, que parecia tão urgente, era, na verdade, desnecessária. Não se trata de reprimir o que sente. O estoicismo não nos ensina a ignorar as emoções, mas a dominá-las, e o silêncio é uma ferramenta poderosa para isso. Reservar um momento para respirar, acalmar-se e, se necessário, falar a partir de um estado de serenidade é uma habilidade rara, mas transformadora para suas relações e sua paz interior. Na próxima vez que a raiva o dominar, lembre-se das palavras de Epicteto. Não são os eventos que te perturbam, mas a tua interpretação deles. Optar pelo silêncio nesses momentos permite enxergar a situação com mais clareza e sabedoria. Afinal, uma vez que as palavras escapam, não podem ser desfeitas. Porém, ao silenciar no momento certo, você perceberá que muitas vezes o que queria dizer não era tão relevante assim. Se este conteúdo está te ajudando, curta o vídeo para apoiar o canal. Inscreva-se e ative as notificações para continuar recebendo lições valiosas. Compartilhe com aqueles que também podem se beneficiar desses ensinamentos. Juntos, podemos promover mudanças significativas. Segunda lição: não falar para agradar os outros. Essa lição é mais sutil, mas igualmente poderosa. Quantas vezes você sentiu a necessidade de falar apenas para não decepcionar alguém? Para quebrar um silêncio incômodo? Ou, pior ainda, para se encaixar e ser aceito? Para o estoicismo, isso é uma armadilha do ego. Quando falamos para agradar, nos distanciamos de nossa autenticidade, tornando-nos reféns da aprovação alheia. Sêneca, o sábio filósofo estoico, dizia: "É melhor não dizer nada do que falar apenas para impressionar." Quando falamos apenas para agradar, nossas palavras perdem o sentido genuíno, refletindo não o que sentimos, mas o que os outros querem ouvir. Isso nos deixa desconfortáveis e abala nossa autoestima, pois passamos a medir nosso valor pela reação dos outros. Tememos que o silêncio nos faça parecer irrelevantes, mas a verdade é que o valor de nossas palavras não está na frequência com que falamos, mas na autenticidade que transmitimos. Falar apenas para ser querido tem pouco impacto. Em contraste, o silêncio, quando bem usado, fala mais sobre nossa essência do que palavras vazias. Curiosamente, ao parar de buscar aprovação,
você conquista respeito. Sua voz passa a expressar convicção, não uma necessidade de aceitação. O estoicismo nos ensina a sermos fiéis a quem somos, guiados por nossa natureza, não pelas expectativas externas. Isso se reflete diretamente no uso de nossas palavras. Então, pergunte-se da próxima vez: e isso é realmente necessário? Estou falando porque acredito nisso ou apenas para ser aceito? Em muitos casos, perceberá que o silêncio é a melhor resposta. Ele reforça sua integridade e elimina a necessidade de validação constante. No final, só controlamos o que pensamos e dizemos, não como os outros reagem. Palavras sem sinceridade são melhor guardadas. Como dizia Sêneca, o silêncio, às vezes, é mais sábio do que palavras vazias. Terceira lição: não falar quando não se tem conhecimento suficiente. Essa lição nos ensina a humildade. Muitas vezes, sentimos a pressão de opinar sobre temas que desconhecemos, temendo parecer ignorantes ou acreditando que precisamos ter algo a dizer sempre. Porém, o estoicismo ensina que é mais sábio calar-se do que falar sobre o que não se sabe. Sócrates, embora não fosse estoico, disse: só sei que nada sei. Essa afirmação nos lembra que reconhecer nossas limitações é muito mais valioso do que fingir onisciência. Na vida, haverá muitos momentos em que você se deparará com assuntos complexos, discussões técnicas ou situações em que outros parecem ter mais experiência. É necessário opinar? Se você não possui informações suficientes, a resposta estoica é clara: e não. Falar sem conhecimento adequado nos expõe ao erro, à desinformação ou, pior, a sermos vistos como arrogantes. A arrogância contraria os princípios estoicos, que exaltam a humildade, a sabedoria e a autoconfiança. Admitir a falta de conhecimento é um sinal de força, não de fraqueza. Você não precisa provar nada a ninguém. E é aqui que o silêncio se torna uma ferramenta poderosa. Ao optar pelo silêncio em vez de falar sem fundamento, você demonstra que prioriza a precisão sobre a impulsividade, e suas palavras ganham peso. É melhor ser lembrado como alguém que fala com propósito do que como quem opina sem substância. Os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar, e entre essas coisas está a decisão de quando falar e quando calar. Não preencha lacunas de conhecimento com palavras vazias. Curiosamente, ao permanecer em silêncio, você abre espaço para algo valioso, o aprendizado. Escutar ativa e atentamente permite absorver conhecimentos de quem sabe mais. Um dos pilares do estoicismo é a busca constante por sabedoria, e escutar é uma das formas mais eficazes de alcançá-la. Na próxima conversa sobre um tema que você não domina, lembre-se: do silêncio pode ser sua maior sabedoria. Reconhecer o que não sabemos é o primeiro passo para aprender, como Sócrates sabiamente afirmou. O que você acha dessa lição? Já sentiu que falar foi um erro, quando o silêncio teria sido melhor? Quarta lição: não falar para criticar os outros. Criticar os outros é um hábito comum, mas muitas vezes prejudicial. Seja sobre suas ações, erros ou maneira de ser, a crítica raramente nos traz benefícios reais. Do ponto de vista estoico, criticar é desperdício de energia e, frequentemente, uma projeção de nossas próprias inseguranças. Marco Aurélio nos lembrou: sempre que se sentir tentado a culpar alguém, olhe para si mesmo e reconheça suas próprias falhas. Em vez de apontar o erro alheio, os estoicos sugerem olhar para dentro. Trabalhar nossas próprias imperfeições tem muito mais valor. Afinal, apenas controlamos nossas ações, não as dos outros. Criticar dá uma falsa sensação de superioridade, mas é apenas uma ilusão. Na realidade, desvia nossa atenção de onde ela deveria estar, no aprimoramento pessoal. Além disso, críticas geram tensão e afetam nossas relações. Palavras negativas constroem muros, não pontes, criando desarmonia onde poderia haver paz. Curiosamente, a maioria das críticas não é construtiva, mas sim comentários vazios que não agregam valor. Em vez disso, por que não praticar o silêncio? O silêncio evita mal-entendidos e conflitos desnecessários. Ele nos permite observar as situações com neutralidade e empatia, mantendo a paz. Isso não significa que nunca devemos expressar opiniões, mas, como dizia Sêneca, se o que vai dizer não é melhor do que o silêncio, então não diga nada.
Na próxima vez que sentir vontade de criticar, reflita: isso é realmente necessário? Vai melhorar algo ou apenas adicionar negatividade? Escolher o silêncio é optar pela paz e por relações mais saudáveis. Se este conteúdo está te ajudando, considere ir além. Torne-se membro do canal e junte-se a uma comunidade focada em crescimento pessoal. Sua contribuição apoia esse trabalho e expande essa mensagem. Quinta lição: não falar para gabar-se de suas conquistas. Essa lição, embora simples, é desafiadora no cotidiano. Todos queremos que reconheçam nossas vitórias, e é natural sentir orgulho delas. Porém, para os estoicos, vangloriar-se não é apenas desnecessário, mas também prejudicial ao desenvolvimento pessoal. Epicteto nos ensina: se queres melhorar, aceita parecer ignorante ou tolo em questões externas. À primeira vista, soa duro, mas, na verdade, a lição é clara: e não viva para agradar os outros ou para exibir suas conquistas. Elas são importantes, mas não devem ser o centro da sua existência. O ego, essa voz interna que anseia por aprovação, alimenta-se da necessidade de reconhecimento. E quando nos gabamos, é exatamente isso que estamos fazendo, alimentando um ego insaciável. Mas o que ganhamos com isso? Ao falar para se vangloriar, entregamos nosso valor pessoal aos outros. Ou seja, sua felicidade passa a depender da validação alheia. E isso é perigoso, porque a opinião dos outros está fora do seu controle. Os estoicos alertam: se sua autoestima depende de elogios externos, você constrói sua base sobre um terreno frágil e instável. Além disso, gabar-se afasta as pessoas. Ninguém gosta de estar perto de quem sempre exalta suas conquistas, como se precisasse provar superioridade. Isso cria barreiras, não conexões. A virtude estoica está na humildade. Realize suas ações pelo simples prazer de fazê-las bem, e não pela aprovação que pode receber. Saboreie suas conquistas em silêncio. Elas são suas, não dos outros. Quando você opta pelo silêncio, abre espaço para crescer. Quem vive falando do que já alcançou fica preso ao passado. O estoicismo nos convida a olhar para o presente e continuar avançando. Gabar-se é estacionar. É como dizer: já cheguei. Mas no caminho estoico, nunca chegamos ao fim. Sempre há algo novo para aprender e conquistar. Então, quando sentir vontade de falar de suas vitórias, pergunte-se: isso é necessário? Estou buscando validação externa ou me sinto pleno com meu próprio reconhecimento? Se for a aprovação que você deseja, talvez seja melhor deixar o silêncio falar por você. O valor verdadeiro está na paz interior, não no aplauso externo. O que você acha dessa lição? Já percebeu que, às vezes, exaltar suas conquistas gera mais ruído do que satisfação? Sexta lição: não falar para reclamar do que não pode mudar. Esta lição estoica é um lembrete poderoso e necessário. Reclamar parece natural, uma forma rápida de aliviar a frustração. Mas reflita: quantas vezes reclamar mudou algo? A resposta é quase nunca. É aqui que o estoicismo nos dá um ensinamento vital: se você não pode mudar algo, reclamar é inútil. Epicteto nos diz: e não busque que os eventos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como acontecem, e sua vida será plena. Essa frase resume um dos princípios mais importantes do estoicismo: aceitar o incontrolável. Reclamar é resistir à realidade. Essa resistência só gera sofrimento. Os estoicos descobriram que a paz mental vem da aceitação do que está fora do nosso controle. Além de inútil, reclamar rouba sua energia. Ao focar no que está errado, você ignora o que pode realmente controlar sua atitude. Cada reclamação é um lembrete da sua impotência e só aumenta a frustração. Por isso, o silêncio é um ato de sabedoria. Não significa ignorar o que incomoda, mas reconhecer que gastar energia no imutável não resolve nada. Reclamar também afeta quem está ao seu redor. Suas palavras criam um ambiente negativo, que contamina os outros sem trazer soluções. O estoicismo nos ensina a agir onde temos poder e a aceitar com serenidade o que não controlamos. Ficar em silêncio diante do incontrolável é um gesto de força, não de fraqueza. Quando você escolhe não reclamar, clareia sua mente.
Em vez de se perder no ciclo de negatividade, encontre espaço para refletir e talvez até identificar novas soluções ou formas de adaptação. Como Marco Aurélio dizia, a arte de viver se assemelha mais à de lutar do que à de dançar, pois exige proteger-se dos golpes que recebe, e não evitá-los. Então, da próxima vez que enfrentar algo frustrante, em vez de reclamar, experimente o silêncio. No início, será difícil, mas com o tempo, você perceberá que ele traz paz, aceitação e força. É uma forma poderosa de lembrar que, mesmo sem controlar os eventos, você tem o poder de escolher como reagir a eles. O que acha dessa lição? Já notou como reclamar não só não muda nada, mas também aumenta a sensação de impotência? Sétima lição: não falar para se defender de críticas injustas. Essa lição estoica é crucial, pois lida com algo universal. Todos nós já enfrentamos críticas injustas. É instintivo querer se justificar quando nos sentimos atacados ou incompreendidos. No entanto, o estoicismo ensina que o silêncio é a melhor resposta a essas situações. Epicteto nos presenteia com uma reflexão certeira: se falam mal de você, não se defenda. Apenas diga, deles não me conhecem bem, se conhecessem, diriam algo pior. Apesar do tom irônico, há uma verdade profunda nessa frase. Ao se justificar, você dá poder à crítica e à pessoa que a fez, admitindo que ela tem influência sobre você. Mas, se você já sabe quem é, por que se importar com a opinião alheia? Críticas injustas frequentemente revelam mais sobre quem as faz do que sobre quem as recebe. O silêncio, nesses casos, demonstra força interna e confiança em si mesmo. Defender-se muitas vezes gera conflitos desnecessários e alimenta tensões. O silêncio, por outro lado, desarma outra pessoa, impedindo que a situação se agrave. Esse é o verdadeiro controle estoico, de escolher suas batalhas e preservar sua paz. Além disso, o silêncio oferece espaço para reflexão. Talvez a crítica contenha algum ponto válido, ou talvez ela seja completamente infundada. De qualquer forma, o silêncio fortalece sua autoconfiança e evita a impulsividade. Sêneca dizia: é sinal de fraqueza preocupar-se com o que pensam de você. O verdadeiro poder está em conhecer e respeitar quem você é, sem precisar corrigir a percepção dos outros. O tempo e suas ações falarão por você muito mais do que qualquer defesa momentânea. Oitava lição: não falar quando não se tem algo de valor para agregar. Essa lição, apesar de simples, carrega um poder transformador. Vivemos em tempos em que se espera que opinemos sobre tudo, mas os estoicos defendiam o uso sábio das palavras, como se fossem preciosas. Marco Aurélio nos ensinava que a qualidade de sua vida reflete a qualidade dos seus pensamentos. O mesmo se aplica às palavras. Falar sem agregar valor dilui o impacto de suas ideias. Quem fala apenas quando necessário é visto como alguém ponderado, cujas palavras carregam peso. Isso cria respeito e fortalece relações. Mais importante ainda, o silêncio permite ouvir mais. Muitas vezes, estamos tão ocupados planejando nossa resposta que não absorvemos o que os outros dizem. Escolher o silêncio é um ato de humildade e abertura para aprender. Sócrates nos lembra: saber que nada sabe é o primeiro passo para aprender. Respeite o silêncio e use suas palavras com propósito. O impacto será muito maior. Nona lição: não falar para impressionar. Essa lição ataca diretamente nosso ego. O desejo de impressionar frequentemente nos leva a exageros e desconexão com nossa autenticidade. Epicteto dizia: busque ser admirável para si mesmo, não para os outros. Falar para impressionar é uma armadilha. Muitas vezes, conseguimos o oposto e passamos a impressão de insegurança ou falsidade. O silêncio, nesse contexto, é um ato de autossuficiência emocional. Você não precisa de validação externa para saber seu valor. Ao não tentar impressionar, você abre espaço para conexões mais genuínas. A autenticidade é muito mais admirada do que qualquer esforço para se destacar. Além disso, o silêncio evita que você diga algo impensado ou contraditório aos seus valores. Portanto, quando sentir o impulso de falar sobre suas conquistas, pergunte-se: estou buscando validação ou sendo autêntico? Se for pelo ego, deixe que suas ações falem por você. Conclusão:
As 9 lições estoicas sobre o poder do silêncio nos ensinam a falar com intenção e a valorizar o silêncio como um ato de sabedoria. Com essas práticas, não apenas melhoramos nossas relações, mas cultivamos paz interior e autoconsciência. O silêncio, longe de ser vazio, é uma presença consciente que transforma nossa maneira de viver. E você, o que achou dessas lições? Já sentiu o impacto positivo do silêncio em sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Que o silêncio te guie para uma vida mais equilibrada e sábia.